Eu quero refletir com vocês, continuando aqui no livro do Gênesis. Vamos refletir um pouco mais agora a respeito de alguns episódios que ocorreu nesses dias aqui. Se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 24, e nós vamos estar lendo alguns versículos. Nós falamos um pouquinho sobre o patriarca Abraão na terça-feira passada, próxima, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nora e o filho, e o neto, melhor dizendo, de Abraão. Gênesis capítulo de número 25, meus irmãos, perdão, é 25. Versículo de número 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Até aí por enquanto. Alguns detalhes que precisamos observar no texto. Detalhes simples. A primeira coisa que precisamos observar é que Isaque, ele aprendeu a esperar. Ele não foi precipitado na sua escolha. Você vai ver a precipitação acontecendo na vida de um de seus filhos. Mas Isaque esperou em Deus para encontrar a sua amada. O capítulo anterior, nós vamos ver que Isaque, ele encontra com Rebeca, e Rebeca o encontra, porque ambos estavam no campo. Rebeca estava chegando de viagem da casa dos seus pais, e Isaque estava vindo da oração. E perceba que Isaque casou com 40 anos. 40 anos. Isaque nos dá uma lição de paciência. Ainda há esperança para você, Romário. Coincidentemente, voltei para o lado dele. Ainda há esperança, Romário.
Ele casou com 40 anos. E quando ele casa, logo percebe que a esposa não engravidava. E a Bíblia diz que Isaac, ele vai para a oração novamente. Ele vai para a oração novamente. Porque todo homem, um dos sonhos é gerar filhos. Isso é natural na vida dos homens, como também é natural na vida das mulheres. Só que quando ele percebe que a esposa não concebe, ele vai para a oração. Ele esperou 40 anos para casar. E agora ele precisa, inclusive, Romário, nesse período da espera, a única coisa que ele fazia era orar. E aconteceu. Aconteceu. Hoje nós percebemos que um dos grandes gargalos que as famílias enfrentam é exatamente a precipitação. Porque foram rápidos demais nas suas escolhas. E essa rapidez, ela acaba fazendo com que aquele que está escolhendo e aquela que está escolhendo não escolha da maneira adequada, porque não aprenderam a esperar. Isaac vai para a oração. Rebeca engravida. Aí, a gravidez dela estava um pouco preocupante, porque as crianças brigavam no ventre. Agora imagina, lembro quando Daiane estava grávida do Gabriel e também do Samuel, os meninos, em determinada época da gestação, os meninos faziam os movimentos dentro da barriga e via, parece que o joelho, a cabeça, atravessando, esticava. Imagina agora dois brigando no ventre. E o desafio dela era grande porque lá naquela época não tinha os meios que nós temos hoje, a tecnologia, para saber o que estava acontecendo. Então, só tinha uma saída: falar com Deus. Não tinha outra forma de descobrir quantos filhos havia ou o que estava acontecendo no ventre. Então, era falar com Deus. E aí o texto que nós lemos, você percebe que ela disse: então, por que é que eu estou sofrendo assim? Por que sou assim? E ela vai falar com Deus e Deus diz: e o Senhor lhe disse, está conectada, hein? E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Olha o que Deus está falando. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então Deus aqui deu as diretrizes. O tempo passa. O tempo passa. Observa. E cumprindo-se os dias de dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Vamos próximo. E saiu primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Isaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Isaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou.
Agora presta atenção no detalhe aqui. Porque se nós entendermos o que Deus quer de nós, nós não vamos nos precipitar e vamos ter menos problemas. Primeira coisa, Isaac carregava sobre os seus ombros uma promessa, que era a promessa que Deus havia feito ao seu pai, Abraão. Porque Deus disse no capítulo 12 que das entranhas de Abraão nasceria um povo. E esse povo seria o detentor da bênção de Deus sobre a vida dos demais. Agora esse Isaac, ele entende isso e espera. 40 anos depois do seu nascimento, ele se casa. A esposa não engravidava, ele orou 20 anos. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Não é quando eles nasceram, não. Quando os gerou. Então foram 20 anos, 40 anos de espera para o casamento e depois 20 anos de oração para que Deus pudesse abrir a madre da sua esposa. O grande segredo para que a gente alcance as vitórias da parte de Deus está na paciência. Na paciência. É na paciência que Deus opera. É na paciência que Deus vai agir. Por vezes nós somos precipitados, nós somos agoniados. Nós não queremos esperar o agir de Deus. Nós queremos que Deus venha agir de acordo à nossa vontade, no nosso tempo. Isaac entendeu isso. E orou durante 20 anos para que a sua esposa pudesse engravidar. Mas o seu pai esperou 25 anos. Assim como Rebeca, assim também era a sua sogra, Sara, estéril. Só que vocês vão perceber na Bíblia que na verdade essas mulheres, elas não eram estéril, elas estavam estéril. Olha para Ana, olha para Isabel e outras mulheres da Bíblia, que todas elas Deus fechou a madre, simplesmente para que ele pudesse realizar aquilo que ele havia planejado. Eu vou dar um exemplo para você, prático. Lembra que quando nós falamos na semana passada, na semana atrasada, melhor dizendo, quando Abraão saiu da terra em que ele estava e desceu para o Egito, e quando ele desce para o Egito, ele pede Sara para que ela pudesse falar que ele era irmão dela, porque ela era muito bela, e ele percebeu que se ele chegasse como esposo, ele ficou com medo de morrer. E aconteceu exatamente como ele havia pensado. Quando ele chega na terra do Egito, os funcionários do faraó olharam para a esposa dele, que na verdade ele tinha dito que era irmã, automaticamente pegaram ela e levaram para a casa do rei. E lá o rei a tomou por mulher, assim a Bíblia fala. Agora imagina se ela não estivesse com a sua madre fechada. É importante a gente compreender as coisas e não buscar ser precipitado.
Aprender a fazer a leitura daquilo que Deus está fazendo e falando. Deus simplesmente fechou a madre para um tempo. Porque a questão não é a quantidade que você vai gerar, não é isso. E não é se você vai gerar no seu tempo, não é isso. Na verdade, é você gerar com propósito. Talvez em alguma área da sua vida, Deus fechou a madre. E você não consegue romper, você não consegue avançar. Ao invés de você entender o agir de Deus, às vezes você está reclamando. Às vezes você está dizendo coisas que não deveria. Você não vê Isaac reclamando, ele casa com Rebeca e logo percebe que ela estava estéril. Ao invés de reclamar e falar algo contra Deus, ele vai para a oração. E ele não ora um dia, 2 dias, não vem uma madrugada ou 2 madrugadas. Ele ora durante 20 anos. 20 anos ele está orando e pedindo: Deus, abra a madre da minha esposa. Faça um milagre. E depois de 20 anos, agora aquela que estava estéril, gerou um filho. Só que não gerou um filho, gerou 2 filhos. Que era exatamente aquilo que havia sido planejado pelo próprio Deus. E ao final do período da gravidez, ela dá à luz aos rapazes. E os rapazes crescem. Um rapaz é mais ligado à mãe, é o rapaz da tenda. O outro é mais ligado ao pai, ele está mais no campo. E Deus havia planejado tudo e esperava que Rebeca e Isaac continuassem compreendendo o agir de Deus na história. E agora, chegou um momento importante na história. Que está no capítulo 27. Eu não vou ler o texto agora, porque é um texto que todos vocês conhecem. Mas pode colocar Gênesis 27, Isadora. Chegou um momento importante na vida daquela família, que era o momento em que o pai colocava a mão sobre os filhos para os abençoar. Só que o filho mais velho, primogênito, ele tinha o direito da primogenitura, que na ausência do pai, ele ocupava o espaço para a resolução dos problemas da família, inclusive a herança ficava com o mais velho. Era uma tradição, isso já era de costume. Todo patriarca, ao final da vida, chamava os seus filhos e o pai ia abençoando, mas o primogênito, ele liberava bênçãos relacionadas à primogenitura. Agora veja um detalhe importante aqui na história. Isso é aplicável a nós. O tempo da bênção chegou. O tempo de Isaac abençoar os seus filhos chegou. Já estava velho, a visão já estava um pouco turva, já não estava tendo mais a mesma força. Então chegou a hora de passar o cajado para o filho mais velho. Capítulo 27. No capítulo 27 de Gênesis, Isaac chama o seu filho mais velho, Esaú, e diz: vai no campo, mata o animal, faz um guisado e traz para mim, para que eu te abençoe.
existe algo aqui que gerou um problema na história. Deus havia dito para Rebeca que 2 nações havia no seu ventre, 2 povos havia no seu ventre, e que o maior serviria ao menor. Deus já tinha dito isso lá. Só que na hora em que aproxima o momento da bênção, imagino eu, que Rebeca estava de olho, porque ela sabia da tradição, ela sabia do poder da palavra de um patriarca, de um chefe de família. Ela sabia que no momento em que ele impetrasse as bênçãos, era irrevogável. Você pode ver isso na Bíblia. Todos aqueles que abençoavam, a bênção era irrevogável. Não tinha como mudar a bênção. Você vai ver isso um pouco mais atrás, quando Noé vai abençoar os seus filhos. Você vai ver isso agora, quando Isaac vai abençoar os seus filhos. Você vai ver isso quando Jacó lá na frente vai abençoar os seus netos. A bênção, ela é irrevogável. A responsabilidade está a partir do momento em que é abençoado, a responsabilidade está sobre os ombros daquele que recebeu a bênção. E agora, a mãe dos rapazes fica de olho naquele episódio que logo aconteceria, e ela escuta Isaac chamando Esaú e dando a ele as diretrizes como deveria se comportar. Vai lá no mato, vai lá no deserto, mata o animal, traz, faz um guisado e vem aqui para que eu possa te abençoar. Quando ela ouve isso, que Esaú sai para o campo em busca da caça, ela imediatamente chama Jacó. Está aí no texto. Versículo 6. Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me uma caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Ali estava acontecendo uma transição de autoridade. Ela chama o seu filho mais novo por nome Jacó e diz: vamos organizar aqui agora. Por quê? Observa. Os erros que se comete por não acreditar, por duvidar, não da promessa de Deus, mas do método que Deus vai realizar. Deus tinha dito a ela: há 2 povos no teu ventre, e o maior vai servir o menor, e a única possibilidade disso acontecer é com a bênção. Era com a bênção, e ela sabia disso. E ela sabia disso. E ela chama o seu filho mais novo e diz: vamos apressar as coisas. Corra lá, pega um cabrito, vamos matar o cabrito, fazer o guisado, antes que Esaú chegue do campo, e vamos levar e colocar diante do seu pai para que ele te abençoe. Porque eu ouvi de Deus falando que você é que vai ser o detentor da bênção. É você que é o abençoado, não seu irmão Esaú. E assim eles fazem. Jacó diz: mãe, mas eu sou liso, meu pelo, eu não tenho pelo. O meu irmão é peludo. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho roupa. Ela diz: não se preocupe, eu já tenho a roupa do seu irmão guardado lá em casa.
Eu vou organizar para você, colocar roupa em você. Nós vamos colocar um pelo aqui de animal sobre os seus braços. E seu pai não vai perceber que é você. E assim acontece. Programam tudo, traz, coloca diante do velho Isaac. Quando ele abre a boca para falar, pai, está aqui o guisado, ele diz, quem é? O texto está aí, depois você vê. Jacó diz, é Esaú, teu filho. Mentiu. Isaac chama ele para perto, cheira, e diz, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Olhe para cá. Nós precisamos ficar atento a essas coisas e não tentar enganar Deus. Deus sabe quem é você. Às vezes nós nos vestimos de uma capa, às vezes nós maquiamos a nós mesmos, tentando enganar Deus, só que Deus sabe quem somos. Deus sabe quem é a gente. A pior coisa na vida de uma pessoa é tentar ajudar Deus. A pior coisa na vida de qualquer crente, de qualquer ser humano, é tentar ajudar Deus a realizar os seus planos. Deus não precisa da nossa ajuda nesse prisma. Deus só quer que a gente aprenda a esperar o momento certo. Todos aqueles que tentaram ajudar Deus não foram bem-sucedidos. Essa mulher aqui, ela tentou ajudar Deus. Por quê? Porque esse mesmo Deus havia dito a ela no passado que o menor seria maior do que o maior. E ela tentou ajudar Deus. E aí foi onde aconteceu o grande erro. A bênção foi impetrada. Isaac abençoou seu filho Jacó, pensando que era Esaú. Logo depois que Jacó recebe a bênção, que sai pela porta, a Bíblia diz, Esaú entra. E quando Esaú entra, o velho Isaac percebe que foi enganado. E o mais interessante é que Esaú diz, pai, mas não tem nenhuma bênção para mim, não sobrou nada para mim, de bênçãos espirituais, bênçãos especiais. Isaac disse, não, já abençoei o teu irmão. Isaac pronuncia que Esaú serviria ao seu irmão. Acontece um problema sério no seio daquela família, porque agora Esaú quer matar o seu irmão mais novo. E aí é onde acontece que Rebeca precisa pegar o seu filho mais novo com urgência e mandar para a casa de seu irmão. Tirar do foco. E agora esse Jacó, que carrega sobre os seus ombros a bênção patriarcal, o direito da primogenitura, ele não pode ficar na casa dos seus pais, ele tem que sair. E agora por 20 anos, ele fica na casa de Labão, que seria o seu sogro. O seu sogro Labão o engana mais de 10 vezes ou 10 vezes. Depois você lê o texto. Muda o seu salário várias vezes. E aí nós precisamos entender uma coisa.
A lei da semeadura, ela é implacável. Plantar, você escolhe plantar ou não plantar. Mas uma vez que você plantou, você é obrigado a colher. É por isso que precisamos olhar para o quesito da paciência e aprender a esperar em Deus. Não nos precipitar diante das coisas. É bom esperar. É bom ter paciência. Mas a paciência não se adquire numa loja. Não, paciência é um exercício. Paciência é um exercício. Eu preciso buscar o equilíbrio para eu não tomar decisões precipitadas. Eu preciso ter de Deus a ajuda para manter o equilíbrio na paciência. E isso envolve todas as áreas da nossa vida. A paciência precisa estar presente no trânsito. No trânsito. Tem que ter paciência. Sim ou não, doutor Heber? Tem que ter paciência no trânsito. Porque você está dirigindo, daqui a pouquinho alguém vem e te fecha. Daqui a pouquinho vem alguém e freia na sua frente. Daqui a pouquinho vem alguém e taca a mão na buzina que te assusta. Daqui a pouquinho tem alguém, eu passo por isso quase que todos os dias. Você está aqui na TO 050, a pista está cheia, mas tem alguém que atrás dando sinal de luz o tempo todo para você sair da frente. Sendo que na sua frente tem mais outros e outros e outros carros. Não vai resolver de nada você sair para ele passar. A paciência precisa estar presente no trânsito. A paciência precisa estar presente dentro da nossa casa. Eu preciso ter paciência dentro da minha casa. Eu preciso ter paciência com os meus filhos. Preciso exercer a paciência. A paciência faz eu pensar, refletir. Eu nunca bati nos meus filhos quando eu estava extremamente estressado com eles. Está ali o Samuelzão ali. A última pisa que eu dei no Samuel, ele quase morre. Bati nele com um cadastro de tênis. E acho que ele pensava que era uma vara de amora, porque esse menino gritou demais. Depois que ele descobriu que era um tênis, acho que ele ficou com um cadastro, ficou com vergonha. Tem que ter paciência com os nossos filhos. Ninguém gosta de alguém gritando no pé da orelha. Ou alguém que gosta de alguém gritando no pé da sua orelha o tempo inteiro? Alguém gosta? Ninguém gosta de alguém que não tenha paciência. Nós precisamos ter paciência no nosso casamento. Aí tem que ter paciência. No nosso casamento. Porque se um altera a voz, o outro altera também, e aí já era. É preciso ter paciência no casamento. Se não tiver paciência, vai ter problemas. A regra para o casamento, principalmente, é simples. Quando um fala, o outro cala. É simples. Já dizia os antigos, quando um não quer, dois não brigam. É preciso exercer
a paciência. É preciso exercer a paciência para fechar negócios. Tem que ter paciência. Todas as vezes que fecha negócio desesperadamente, dá errado. Aprendi uma coisa com o nosso presidente, pastor Amarildo, que eu tenho como referência. Você vai nele para resolver uma situação. Está aqui o meu bem, que a gente trabalha diretamente com ele. Dificilmente ele vai despachar com você no mesmo dia. Você leva, coloca diante dele, ele diz: me dá aqui, deixa eu analisar. Paciência. Não, mas eu preciso. Deixa eu olhar. É preciso exercer a paciência. Se nós queremos ter sucesso em nossa vida, tem que ter paciência. Agora para cá. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão extremamente aceleradas. Os nossos filhos são acelerados, já nascem acelerados. As pessoas não têm mais paciência para ouvir. É necessário ter paciência para ouvir. É necessário. E às vezes a gente tem que estar policiando a gente mesmo o tempo inteiro. Porque às vezes esse processo do ouvir, eu não quero ouvir porque eu já entendo que eu sei o que o outro vai falar, por isso nem vou escutar. E nisso está havendo um desgaste muito grande nos relacionamentos, em todas as áreas. Por quê? Porque nós não estamos tendo ouvidos para ouvir aquilo que precisamos falar. É necessário exercer a paciência. Eu preciso exercer a paciência no meu ministério. Eu preciso exercer a paciência. Eu não posso ser vagaroso por demais, mas também não posso ser apressado. Eu tenho que ter paciência. Eu estou dando um exemplo bíblico para vocês. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu fui comprar o meu primeiro carro novo, eu estava com tanta vontade de pegar aquele carro, irmão Zé Carlos, com tanta vontade de pegar aquele carro que eu não dormia à noite. E era um carro simples. Eu planejei comprar um Uno, 4 portas, direção hidráulica, ar-condicionado. Era o carro que nós havíamos planejado. Eu fui na Fiat, montei o processo, tudo certo. Tudo certo. Tudo aprovado, arrumadinho. Só que eu tinha que esperar 45 dias para o carro chegar. Eu esperei 45 dias e o carro não chegou. Esperei 60 dias e o carro não chegou, e me deu uma falta de paciência. E eu peguei o coletivo voltando, porque eu fui de ônibus buscar o carro, cheguei lá, o carro não tinha chegado, nem tinha montado o carro. Mateus, eu peguei o ônibus para trás, voltando zangado, estressado. Disse, meu Deus, mas que coisa, rapaz, esse carro não sai, e estressado, e no caminho, uma voz disse no meu coração: calma, eu tenho o melhor para ti. Eu voltei para casa tranquilo e disse, meu bem, vamos esperar. Esperei mais 30 dias e nada. E o vendedor, olha, tem um carro aqui melhor do que esse. Fui lá olhar o carro, não deu certo. Eu disse, meu Deus do céu, é prova demais. Resultado. Eu tinha escolhido um Uno, 4 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, teto solar. Tudo... Não, teto solar não. Tudo arrumadinho. Não aconteceu, missionária Ana.
Eu voltei montado num carro lá para casa, 0 bala, um Uno, sem direção hidráulica, 2 portas, branco. Era o que Deus tinha para mim. Deus não tinha naquele momento um Uno, 4 portas, ar-condicionado, direção hidráulica e etc, etc. Deus tinha um Uno branco, 2 portas, pé duro para mim. Eu entendi isso porque logo depois que eu comprei o carro, eu entrei numa crise sem precedente. Eu não ia conseguir pagar aquele carro. Paciência. Aprender a esperar. Aprender a esperar. Eu estou desde o início do ano passado dizendo: eu vou comprar um carro para mim. Vou comprar um carro novo e tal, e já fiz negócios e negócios, e esse carro não chegou, e eu estou tranquilo. Porque eu sei que aquilo que Deus tem para mim é melhor do que aquilo que eu quero. Mas eu preciso ter paciência para esperar. É por isso que você vê muitas pessoas endividadas, arrebentadas na questão da dívida, pessoas arrebentadas emocionalmente, pessoas com casamento destruído, porque não teve paciência. Tem que ter paciência para obter o resultado que Deus quer que a gente tenha. Paciência. É só isso. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Ah, pastor, vai dar certo. Você só precisa esperar. Só precisa esperar. Aguenta um pouquinho que o Senhor está cuidando de tudo e vai dar certo no final. O que é mais gostoso, e finalizo agora, o que é mais gostoso em tudo isso é que quando a vitória da gente chega, a gente fica tão feliz por Deus ter cuidado da gente em todo esse percurso. É maravilhoso, mas é necessário ter paciência. Agora eu gostaria de que você olhasse a pessoa que está do seu lado. Olha dentro do zóio dela. Olha e pergunte assim para ela. Pergunta com a voz branda e suave. Pergunta assim: você tem paciência? Tá ali que... Você tem paciência? A paciência é necessária. A paciência é necessária. Tem muita gente perdendo muitas coisas porque está perdendo a paciência. Espera. Espera. Vai dar tudo certo no final. Mas é preciso ter paciência. Pastor, é muito difícil ter paciência. É muito difícil ter paciência. Muito difícil. Mas a paciência, ela gera em nós a tranquilidade quando nós buscamos esse equilíbrio. Porque o que é paciência? É confiança. É confiança. E como nós estamos falando de algo espiritual, é confiança em Deus, né, mãe Isabel? Confiança em Deus. Pastor, mas eu não aguento. Pois aprenda a aguentar. Aprenda a aguentar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas tenha paciência. 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 Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: a partir de hoje, eu vou exercer a paciência. Diga mais forte: a partir de hoje, eu vou exercer a paciência.
Eu vou exercer a paciência no meu trabalho. Eu vou exercer a paciência no trânsito. Eu vou exercer a paciência com meu cônjuge. Eu vou exercer a paciência com os meus filhos. Eu vou exercer a paciência comigo mesmo. E Deus vai te dar vitória, meu querido. Tenha paciência e tudo vai terminar bem. Fica de pé e vamos orar. Paciência. Paciência. É um exercício e tanto. Paciência. É um exercício e tanto. A paciência está muito ligada ao nosso temperamento. Ao nosso temperamento. E nós precisamos buscar o equilíbrio no nosso temperamento para que tenhamos paciência. 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 Vamos orar a Deus. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos agora. E pedimos a Ti, Senhor, nos ensina. Nos ensina a ter paciência. Nos ensina, Senhor, a aprender a esperar. Porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós é que somos precipitados. Nós escolhemos mal. Porque a nossa escolha é baseada na nossa vontade de possuir. No nosso desejo exagerado de cumprir logo aquela demanda. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a ter paciência. Principalmente, Senhor, paciência dentro da nossa casa. Paciência com os nossos filhos. Paciência com o nosso cônjuge. Paciência e paciência com a gente mesmo. Nos ensina, Senhor. Não nos permita fazer escolhas erradas por causa da pressa. Mas nos ensina, Senhor, a ter paciência. É o que nós oramos e te pedimos na noite desse dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus.